razão pela qual a Corte, então, prefere os tratados internacionais. Os tratados internacionais possuem também um ramo do direito internacional ligado diretamente a eles. E este ramo regula, então, a forma como as partes vão negociar, ou seja, a forma como vai ser entabulado, quais serão os órgãos responsáveis por essa negociação, qual o gênero do texto a ser produzido por esse tratado, como eu vou assegurar a autenticidade desse texto e de que forma as partes vão se manifestar. Por fim, então, como vão entrar em vigor os tratados internacionais, qual será a sua duração, alteração e o término desses atos. Conceito, então, nós trouxemos dois conceitos para os senhores, um conceito autêntico. Este conceito saiu do artigo 2º, parágrafo 1º da Convenção de Viena sobre os Tratados, e diz que é um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um único instrumento, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. E aqui eu fiz duas anotações, vocês podem ver ali, tá, dois termos estão riscados, regido por direito internacional e qualquer que seja a sua denominação. Por que isso? Porque é muito diferente um tratado internacional regido por um direito internacional e um tratado regido por um direito interno. Exemplifico. Se o Brasil e a Argentina fazem um tratado internacional regido pelas normas do DIP, do Direito Internacional Público, isto sim é um tratado internacional. Agora, se a Argentina se subrogar em todos os nossos direitos como um direito interno brasileiro, isso não vai ser um tratado internacional, mas sim um contrato internacional. Razão pela qual o próprio parágrafo 1º do artigo 2º da Convenção de Viena exige a sua regência pelo direito internacional. E qualquer que seja a denominação específica, porque nós veremos daqui a pouco que inúmeras são as denominações, as nomenclaturas que se busca, que a doutrina oferta para os tratados. Importante também a diferença, o professor Rezec traz o conceito como todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional público e destinados a produzir efeitos jurídicos. E aqui a diferença é a seguinte: no conceito autêntico, ou seja, o conceito da Convenção de Viena, concluído entre estados. Depois o professor Rezec fala entre sujeitos de direito internacional. Qual é essa diferença? Criou-se duas convenções, a de Viena sobre os tratados entre estados e logo após uma segunda sobre os tratados internacionais entre estados e organizações internacionais. Hoje nós temos como sujeitos de direito internacional tanto os estados como também as organizações internacionais, a exemplo da ONU, da OEA, da OTAN, enfim. A Santa Sé é sui generis, tá, pessoal? O Vaticano, a própria doutrina diverge quanto à sua natureza jurídica. As nomenclaturas, então, são as mais variadas: tratado, convenção, declaração, ato, protocolo, concordata. Concordata é o acordo firmado pelo Vaticano. O Brasil há pouco firmou uma concordata com o Vaticano acerca do ensino religioso. Foi bastante comentado nos nossos meios de comunicação. Como se estrutura um tratado internacional? São 7 a estrutura que a doutrina nos traz. No título vai versar sobre a matéria. Nós temos a segunda parte, o preâmbulo, onde vão constar quem são as partes contratantes. Anteriormente se invocavam os deuses também, nesse preâmbulo. Como nós, no preâmbulo da Constituição, também pedimos a bênção divina. Um segundo, consideramos, então, vai ser demonstrado a intenção daquele tratado. Os articulados, este sim, a principal parte do tratado. É através dos articulados que eu vou poder operacionalizar o tratado. O segundo fecho vai dizer o seguinte: local, data, idioma e o número de exemplares. A assinatura é interessante. Se o tratado for bilateral, Brasil e Argentina. No exemplar que for ficar com o Brasil, o presidente Lula assina primeiro. No exemplar que for ficar com a... tem uma mulher lá. Essa senhora assina em primeiro. Cristina Kirchner, obrigado. E o selo de lacre, então, é a fixação das armas daquele país. Classificação dos tratados, de forma rápida, então, que a Carmela já está me olhando. Nós temos, quanto às partes, bilaterais e multilaterais. Bilaterais, Brasil e Argentina. Multilaterais, aqueles onde não é necessário fazer parte da negociação, onde eu posso aderir ao tratado, através da adesão. Quanto ao conteúdo, os tratados podem ser em sentido estrito
ou de forma simplificada. Sentido estrito é a regra, pessoal. Como qualquer a convenção, vamos supor a Convenção de Direitos Humanos. E os tratados em forma simplificada são aqueles que não exigem o rito de internalização, de interiorização do nosso ordenamento doméstico. É aquele na qual basta a assinatura do chefe do executivo, tá ok? Quanto ao tempo de execução, ele pode ser permanente, transitório, mutável ou não mutável. Os tratados internacionais de direitos humanos serão sempre permanentes, tá ok? Quanto à adesão, é aberta ou fechada. Tratados internacionais de direitos humanos sempre aberta. Quanto à natureza jurídica, ele vai ser normativo, ou seja, vai fixar normas, ou vai ser tratado contrato. Por exemplo, um tratado internacional, de acordo de sede, ou seja, o Brasil fixa com a Argentina para que no setor das embaixadas em Brasília, lá fixe a embaixada argentina. Desculpa o exemplo, sempre com a Argentina e não sai outro. Quais são os elementos necessários então para a formação desse tratado? Capacidade das partes, o consentimento das partes. No nosso direito, tanto a União, tanto no direito brasileiro, a União, ou os estados, municípios, EDF, desde que, segundo o artigo 52, inciso 5 da Constituição, sejam autorizados pelo Senado da República, eles podem também tabular tratados internacionais, perdão. Habilitação de signatários. Nós temos dois signatários. Que tem a sua habilitação originária, que é o Presidente da República e o Ministro das Relações Exteriores. E o outro chamados possuem habilitação então secundária ou derivada. Estes são os que necessariamente devem apresentar, quando da assinatura do tratado, a chamada Carta de Plenos Poderes. Logo, eles são chamados plenipotenciários, uma vez que possuem essa carta. Consentimento mútuo, óbvio, e objeto lícito e possível. Isso é que é para os acadêmicos aquela mesma questão da formação do negócio jurídico lá no direito civil. Como que então se dá para o Brasil, no nosso ordenamento, a internalização e a formação desses tratados? No primeiro momento, então, o presidente Lula, como chefe de Estado, negocia esse tratado, ou seja, conversa com a Cristina, correto? Cristina? Conversa com a Cristina para entabular um tratado internacional. Num segundo momento, então, ele adere a esse contrato, como chefe ainda do Poder Executivo. E o problema aqui é que essa assinatura ela é precária, tá? Ela não obriga, não tem um condão não é cogente ainda para nós. No terceiro momento, então, nós levamos esse tratado internacional à aprovação parlamentar através do referendo. Retorna esse tratado ao chefe do executivo, aí sim, aqui não como chefe de Estado, mas como chefe de governo, e o presidente Lula, através do decreto presidencial, então dá eficácia a esse tratado, aí sim, não mais precário, sim, com efeitos jurídicos. Pessoal, então, uma vez apresentado noções rápidas de direitos humanos e teoria geral dos tratados, entramos então no cerne da nossa discussão aqui, que é os tratados internacionais do STF. E eu faço uma ressalva. Aqui não estamos tratando daqueles tratados internacionalizados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, aprovados em 2 turnos e por 3/5 dos parlamentares. Tá ok? Nós estamos falando dos demais tratados, menos este. Por quê? Porque esse tratado não há discussão, eles são materialmente constitucionais, não apenas formalmente matéria constitucional. Na visão anterior do STF era isso aí, então, nós tínhamos a Constituição, depois, abaixo dela, nessa pirâmide de Kelsen aí, as leis e os tratados internacionais. Leis aqui, excluindo a emenda constitucional, todas as demais lá do artigo 59 da nossa Constituição. Todas as espécies normativas do artigo 59. A mudança, então. Quando o julgamento do recurso extraordinário 466-434 de São Paulo, em 3 de dezembro do ano passado, completou 1 ano e 4 dias a decisão já, julgando um recurso extraordinário e 2 habeas corpus, que tratavam da mesma matéria, o STF, então, especificamente nesse aqui, era um recurso extraordinário do Banco Bradesco, aonde se buscava anular uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecia que não